Eu costumo dizer que eu já nasci vendendo. Quando eu sou caçula de 5 e perto da minha idade, eu tenho 2 irmãos gêmeos, que é o casal, a Cristiane e a Lívia. E meu pai, ele sempre foi muito sério e brincalhão ao mesmo tempo. E sempre quando a gente queria pedir alguma coisa, como a gente tinha mais ou menos a mesma idade, os dois tinham medo de pedir pro meu pai. Então eu ia lá e fazia um pitch pro meu pai para poder convencer meu pai por que ele tinha que dar dinheiro pra gente ir pro cinema, pra gente ir pro shopping. E eu acho que aí eu comecei a desenvolver essa questão da comunicação, de convencer o meu pai, primeiro ele, para poder conseguir as coisas, e desde então começaram, dentro da minha família, a falar que eu conseguia tudo através da minha fala. E aí nada mais justo do que eu iniciar a minha carreira trabalhando com vendas. Apesar do meu pai ter uma empresa, eu nunca quis trabalhar com ele, eu comecei já trabalhando na indústria farmacêutica como representante, e desde então eu fui muito bem. Desde o primeiro momento que eu entrei na indústria, eu já me destaquei e comecei a vender acima da média, fui promovido, me ofereceram, enfim, passei por algumas empresas, virei distribuidor no Espírito Santo, fiquei muito tempo e quando eu percebi que eu já tinha facilidade com as vendas, com a comunicação e a persuasão ali já de berço, eu comecei a buscar conhecimento e me aprofundar. Na indústria, na época, exigia que a gente estivesse pelo menos cursando a faculdade de administração ou a administração para fazer marketing. Eu fiz administração para fazer marketing, fiquei devendo algumas matérias, não finalizei. E aí, na sequência, eu fiquei 5 anos como distribuidor e tudo. Depois de um tempo, fui morar fora, voltei para o Brasil. Quando eu voltei para Belo Horizonte, eu montei uma empresa de engenharia, onde eu aprendi muito sobre acabamentos e negociações também no meio do mercado imobiliário, mas no âmbito da reforma e tudo. E depois, quando eu me separei, nesse meu tempo, ainda quando eu estava no relacionamento no meio da pandemia, que a gente ficou com poucas obras, eu comecei a fazer alguns cursos de marketing. E aí fiz curso de tráfego pago, fiz curso de edição de vídeo e aprendi muita coisa. Aí eu editava os vídeos, fiz lojas de e-commerce e tudo. E quando a gente se separou, eu entrei para o mercado imobiliário. E quando eu entrei para o mercado imobiliário, eu já percebi que tudo que eu aprendi antes fez uma junção e parecia que eu fui preparado para estar ali. E assim, quando eu entrei, eu já sabia, já dominava o tráfego pago, já dominava a edição de vídeo, já sabia fazer criativos, já sabia os fundamentos por trás de um criativo, já tinha as habilidades com venda, negociação, muito tempo de mesa. Hoje, inclusive, é o dia do vendedor, já tem 20 anos já que eu faço parte dessa profissão maravilhosa que eu considero uma profissão que não é para qualquer um. Você tem que ser muito resiliente, você tem que receber muitos nãos para conseguir um sim, e esse sim ele acaba mudando a vida da pessoa. Quando você entende que você é um solucionador de dor, você é solucionador da pessoa, que muitas vezes a pessoa nem sabe que tem essa dor, você junta os pontos ali, como a nossa colega falou, e através das técnicas da persuasão, usando da forma no bom sentido, você acaba fazendo que a pessoa tome uma atitude um pouco mais rápida de uma situação que ela já iria precisar tomar. Então a gente, como no mercado imobiliário, não foi diferente, eu também me destaquei muito rápido, logo fui promovido. Depois tentei trabalhar sozinho, não gostei muito de trabalhar de casa como corretor autônomo. Montei gosto muito de tecnologia, gosto demais de experimentar as coisas e testar coisas novas. Tenho muita facilidade em aprender tudo que eu vejo. Eu sou autodidata para aprender as coisas, então assim, eu tenho muita facilidade eu aprendo tudo fazendo. Se tentar me ensinar qualquer coisa, eu não aprendo. Agora, botou na minha frente, se eu quiser falar, se alguém fez, eu faço. Eu pego e começo a fazer, e a maioria das coisas que eu sei na minha vida eu aprendi fazendo. Foi no campo de batalha mesmo, skin the game, na pele. E hoje o meu maior diferencial nas vendas e tudo é que, apesar da facilidade que eu tive a vida inteira com comunicação, com persuasão e tudo, eu busquei sempre ler, busquei conhecimento, eu busquei me desenvolver como vendedor, eu busquei ferramentas para poder aprimorar e aperfeiçoar o que já era bom e venho buscando até hoje. Inclusive estamos aqui na Vox fazendo um curso de oratória para poder melhorar essa questão, que eu tenho intuito de poder falar em palco para muitas pessoas. Eu espero estar nos grandes palcos da vida. E hoje, como vendedor e corretor de imóveis, eu tenho muito orgulho de fazer o que eu faço, que é uma coisa que me dá prazer em estar em mesa de negociação, eu tenho prazer em gravar vídeo, eu tenho prazer em ver as campanhas performando, eu tenho prazer em ensinar as pessoas a fazer as coisas que eu percebo que muitas delas não sabem. E assim, é um universo que ele abre um mundo de possibilidades. Hoje a pessoa, ela já vende desde o momento que nasce ao momento que vai morrer, então a gente está sempre vendendo algo. Então a maior característica hoje que vai te fazer ter sucesso em qualquer coisa é a habilidade de vendas. Então não adianta a Débora ela ter todo o conhecimento dela de programação, saber ligar os pontos, se ela não soubesse vender. Ela não ia conseguir chegar onde ela chegou. O Deus Dad fez um pitch em 5 minutos para
para a médica dele lá, sem perceber, e acabou, quase que abriu, já nasce uma franquia. E assim é a profissão do vendedor. Hoje, meu diferencial, que eu considero resiliência, considero que eu tenho muita facilidade para poder resolver problemas sem precisar de levar para terceiros ou coisa do tipo, que é uma coisa muito comum das pessoas serem muito retraídas e não ter proatividade. Eu não aceito ver uma coisa que eu não saiba fazer, que eu não aprenda. Isso é uma coisa para mim inaceitável. E de fato a venda para mim mudou a minha vida, todos os aspectos, me fez ser uma pessoa mais resiliente, mais determinada, mais dedicada. E se vocês não estão vendendo, aconselho que vendam.